Olá a todos, hoje aqui no meu programa Papo na Cidade, eu, Garcia, aqui na TV Humana, estou aqui com minha amiga Orliane. A Orliane, na verdade, ela é uma doutora especializada em nutrição e ela trata pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que é uma coisa bem específica e tem algumas particularidades. Não é isso, Orliane? Isso mesmo. Orliane, da onde que você está falando comigo? Eu estou falando aqui de São Paulo e você está onde? Para as pessoas só ficarem... Guarapari, Espírito Santo, terra boa, temos praia. Pois é, eu nunca fui aí, mas falam sempre muito bem daí. Então, Orleane, eu Não, gostaria que você se apresentasse aí, contasse para nós aí o que você faz, como é que é essa história aí de bariátrica, as pessoas que não fizeram, que de repente têm vontade de fazer, se é uma boa fazer, se não é. Você me disse aí em off aí algumas coisas aí que eu achei bem interessantes e pertinentes contar aqui para quem estiver assistindo, né? tá. De repente esclarecer, porque tem Uhum. pessoas que às vezes estão sofrendo de obesidade e acham que a única saída do mundo é passar aí na tesoura aí, falando uma linguagem minha aqui bem simplista e fazer a bariátrica. Mas você aí disse que passou por isso também pessoalmente, que não, de repente não é a saída que você recomendaria. Então, começa aí falando de você, o que você faz, sua formação, como é que é? Ok. Eu sou formada em nutrição e tenho pós-graduação em nutrição esportiva, obesidade e cirurgia bariátrica e também em modulação intestinal. Eu sou formada em modulação intestinal e agora eu sou doutoranda nos Estados Unidos, numa faculdade, fazendo o meu doutorado lá. Veja bem, meu doutorado também é direcionado para a cirurgia bariátrica. Antes de ser nutricionista, eu sou uma paciente bariátrica. Eu fiz minha cirurgia há 20 anos atrás. Quando eu fiz a cirurgia, nós não tínhamos todo este conhecimento sobre cirurgia bariátrica que nós temos hoje. E eu ainda acho que precisa haver mais clareza em relação à informação do paciente bariátrico. Eu pego muita gente no consultório, atendimento online, cursos que eu tenho online, que chegam assim, totalmente perdidos. O que aconteceu comigo? Eu tive muitos problemas após a cirurgia bariátrica. E com esses problemas, eu resolvi estudar sozinha sobre a parte nutricional, porque um naturopata me visitou, e naturopata é aquele... ele não é médico, ele é um cara que estuda muito sobre plantas e coisas das plantas naturais, né, fitoquímicos, fitoterápicos. Ele estuda muito sobre isso, só que ele não tem formação. Esse naturopata, ele me indicou um suco, que é suco de aloe vera, é importado esse suco. Ele me indicou esse suco porque eu estava muito desnutrida, num grau de desnutrição muito grande. E eu não podia fazer reversão da bariátrica porque eu tinha 50 quilos. Hoje eu tenho 64. Então, imagina eu com 50 quilos. E eu meio que desacreditei. Eu falei assim, cara, eu já fui nos melhores médicos. Eu moro no Espírito Santo, eu fui me tratar no Rio de Janeiro, com médicos maravilhosos no Rio. E, cara, ninguém deu jeito no que está acontecendo comigo. Um suco. E aí... ele me deu suco, me ensinou algumas administrações alimentares, porque eu não sabia nada de alimentação. Eu era uma pessoa que tinha maus hábitos alimentares, e depois da cirurgia bariátrica, esses maus hábitos alimentares perpetuaram na minha vida. Então, eu comia muito pão, eu comia muita massa, eu quase não comia proteína. E aí, ele fez um tratamento para mim, para tomar esse suco por 10 dias, e foi embora. E ele avisou para uma pessoa que estava com ele, falou assim, olha, ela não vai conseguir sobreviver. Então, eu que acredito em Deus, eu sou cristã, eu creio que Deus enviou uma pessoa para operar um milagre. Aí eu tomei o suco, no 5º dia de suco ele foi me visitar. Eu já não levantava da cama sozinha, minha mãe que me auxiliava, e aí ele foi me visitar, e quem foi abrir o portão para ele? Eu. E ele tomou um susto quando ele me viu. Ele falou, olha, eu não acreditava que você fosse levantar.
E eu tomava, assim, meio litro do suco. O ideal é que você tome 50 ml, ou dependendo do caso, hoje, 50, 100 ml por dia do suco. Eu tomava meio litro do suco por dia. A dosagem era bem grande, tamanha a minha desnutrição. Eu estava totalmente desnutrida. O meu problema era desnutrição. Só que eu ia ao médico, eu não ia no profissional, eu até ia no nutricionista, mas eles não estavam capacitados para me atender no momento. Me esclarece uma coisa aí que ficou meio no ar aí, eu acho que isso também vai ajudar aí quem estiver assistindo. Por que você ficou desnutrida? Que não ficou muito claro isso para mim. Você fez a cirurgia bariátrica, a princípio tudo que falam aí parece que é tudo lindo e maravilhoso. Por que você teve esse efeito colateral? Então, na minha época, a cirurgia bariátrica eu fiz fora de capela com anel. Então, além de ter feito, né, o bypass hoje, tinha um anel no meu estômago que funcionava como uma ampuleta, e aí ele ia deixando o alimento ir bem devagar para a segunda porção do estômago, para depois chegar no intestino. Como eu não sabia, eu entalava muito, eu fiquei muito, porque, deixa eu contar do início, né, para que as pessoas entendam. Eu comi uma picanha, que era carne bem molinha, então eu procurava comer carne bem molinha, picanha, filé mignon, porque a gente come muito pouco, então não é caro. Eu lembro de eu chegar no açougue e pedir para o açougueiro passar uma peça de filé mignon 2 vezes na máquina de moer. Acho que ele olhou para mim e disse, essa mulher deve ser super rica, né? Mas não, uma peça de filé mignon duraria uns 6 meses para mim. E aí, o que eu fiz? Eu comi picanha com vinagrete nesse dia. Até então, nada demais, porque a alimentação do paciente bariátrico é proteína. Nesse dia, da parte do almoço para trás, para a noite, tudo que eu comia, eu vomitava. Tudo que eu comia, eu colocava para fora. E aí, eu mandei uma mensagem para o meu médico, mensagem de texto, na hora, não existia o WhatsApp. Mandei mensagem de texto, ele me ligou e falou comigo, o que está acontecendo? Aí eu falei, estou vomitando muito, tudo, até a água que eu estou bebendo, eu estou vomitando e eu estou me sentindo fraca já desde a hora do almoço. O que você comeu? Aí eu falei, eu comi picanha e vinagrete. Ele falou, então você faz o seguinte, você vai numa padaria aí próximo, na época o supermercado não ficava aberto, olha para você ver como é antigo, né? Aos domingos, compra uma Coca-Cola zero e toma. Se por um acaso você conseguir comer depois da Coca-Cola, não precisa você ir para o pronto-socorro amanhã de manhã. Se você se você não conseguir, vá para o pronto-socorro amanhã às 7 horas da manhã, que eu te espero lá. Nossa. Adivinha o que aconteceu? Teve que ir para o pronto-socorro. A Coca-Cola fez assim, desentupiu. No que ela desentupiu, na minha mente, o que aconteceu com a mente? Poxa vida, caramba, Coca-Cola. A partir desse dia, eu nunca mais fiz uma refeição sem Coca Zero. E tinha, assim, um fator tão psicológico envolvido, porque quando eu almoçava com alguém, a pessoa pedia um copo para dividir. Eu não, só vou tomar Não, pode pedir uma Coca Zero para você que eu pago. Põe na minha comanda. Eu estava tão obstinada e com medo de entalar que eu tomava, tudo que eu tomava era com a Coca-Cola Zero do lado. E Nossa. Esse é um fator antinutricional. Este é um fator que faz com que você não absorva vitaminas, minerais no seu organismo. Então, a Coca-Cola, mesmo que eu tomasse vitaminas, eu não tinha absorção dessas vitaminas, por conta de tomar o refrigerante junto também. Então, acho que isso daí também é interessante você explicar, e não estamos aqui metendo o pau na Coca-Cola, estamos falando de refrigerante, né? Então, tomar refrigerante com a comida não é bom do ponto de vista de nutrição, é isso que você está dizendo? No caso do paciente bariátrico, tomar refrigerante de cola, principalmente em qualquer horário do dia, vai desnutri-lo. Assim como o álcool também, ingestão de álcool, vai desnutri-lo. No caso de uma pessoa normal,
se ela está adaptada, se às vezes a pessoa chega. Eu também atendo pessoas que não fizeram cirurgia bariátrica. E às vezes ela fala: eu gosto de tomar um refrigerante no final de semana. Eu consigo encaixar esse refrigerante na dieta dela. Só não pode ser hábito, Francisco. O hábito é que faz o monge, né? Não pode ser hábito. Se virar hábito. Deixa eu perguntar uma coisa aí, então, pegando essa linha aí, até para. Que é uma situação minha pessoal, mas de repente pode ter alguém que está na mesma situação. Eu tenho um filho que ele tem problema aí de intolerância à lactose. E ele é muito magrinho. E ele gosta de tomar Coca-Cola aí na comida também. Refrigerante, né? Vamos falar assim, porque senão daqui a pouco o pessoal da Coca-Cola vai matar a gente aqui, né? Isso é um fator dele ser magrinho, de repente? Devido à intolerância à lactose? Não, a ligação direta eu não posso te dizer antes de fazer uma avaliação geral. Porque ele intolerante à lactose, ele vai retirar produtos de leite, né, e derivados de leite da dieta dele. Já está tirado. Porque, com certeza, se ele tiver uma dieta adequada, não vai fazê-lo ficar muito magro. Existem várias pessoas que são intolerantes à lactose e elas são obesas ou sobrepeso. Não seria a Coca-Cola, mas se ele toma todo dia, o fator antinutricional, sim, pode estar colaborando para que esse quadro dele, para que ele não evolua em ganho de massa magra, em uma dieta mais adequada, equilibrada, e se ele toma algum tipo de suplemento, pode estar, sim, contribuindo para que essas vitaminas e minerais não sejam totalmente absorvidos, só uma parte de absorção. Aí teria que fazer uma avaliação geral, porque a gente, como nutricionista, a gente trata o indivíduo. Então, o indivíduo, ele tem várias vertentes, né? Como que é o café da manhã, como que é o almoço, como que é o lanche, como que é o jantar, como que é o sono, entendeu? Como é a genética desse paciente, tem que avaliar tudo. Tá bom, eu fiz vários parênteses aí na sua trajetória que você estava contando do chá. Eu acho que valia a pena você finalizar essa narrativa aí, que eu achei bem interessante esse assunto aí do chá. Tá, é o suco, né? O suco de aloe vera. Suco, isso. Desculpa, isso. Falei. Aí, quando eu tomei o suco e me senti assim, cara, eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Que suco é esse? Eu me senti com energia, me senti disposta, me senti como se eu nunca... Assim, tinha 8 anos já que eu tinha 8 anos, 8 anos que eu tinha feito cirurgia bariátrica. Caramba, tem 8 anos que eu não tenho essa sensação de bem-estar. Eu tinha muita dor nas pernas, então eu tinha deficiência nutricional. E aí eu comecei a estudar sozinha. Comecei a estudar nutrição sozinha, estudar sobre suplementação, eu comecei a estudar muito sozinha, fiquei 2 anos estudando nutrição sozinha. Mas isso não me chegava assim, o início, o meio e o fim, porque eu estudava por mim, mudei a minha alimentação. Esse naturopata, ele me orientou como tirar a fermentação do pão, como fazer pão integral, como eu fazer as trocas mais saudáveis. Ele me ajudou muito. E eu também estudando, fui fazendo algumas modificações. Mas a Coca Zero ainda continuava, numa menor proporção, mas continuava. Quando eu iniciei, meu esposo falou assim, por que você não vai para a faculdade de nutrição? Já que você fala muito bem sobre nutrição, estuda muito, está aí ligada e tal. Assim, não, eu trabalho. Eu trabalhava fora na época e eu não falei assim, não, eu não vou, eu estava com 40 anos, não, 38 anos, assim, eu não vou fazer uma outra faculdade, sendo que eu já estou bem no mercado financeiro, eu trabalhava no mercado financeiro, e se eu estivesse no mercado financeiro hoje, daqui a 2 anos eu aposentaria. E eu não vou fazer isso, de jeito nenhum. Ele falou assim, faz. Aí eu entrei na faculdade de nutrição. Só que no meu primeiro período, eu tranquei a faculdade. Aí ele falou, por que você está trancando? Eu falei assim, eu estou trancando porque eu me conheço, não tem como eu estudar o que de fato precisa ser estudado para eu entender o processo trabalhando. Eu não dou conta, porque eram muitas atividades. E eu queria me dedicar muito à faculdade. Eu queria ter, assim, experiência com pacientes. Aí ele falou comigo, não, então faz o seguinte, tranca o seu trabalho e você vai fazer a faculdade.
Foi quando, pela primeira vez na vida, eu larguei tudo e fui só estudar. Aí, aquela coisa da mulher ter o dinheiro dela próprio, né, e tal. Gente, foi um tratamento também comigo, porque a gente não precisa de tanto, e eu honro muito meu marido por isso, por ele ter feito, né, cuidado de mim com muito amor e visto que isso poderia me ajudar muito no futuro. E aí eu fui para a faculdade, comecei a fazer trabalhos, projetos sociais dentro da faculdade com paciente bariátrico. Tudo meu era direcionado a paciente bariátrico. Adolescente, eu buscava um adolescente bariátrico. Idoso bariátrico. Gestante bariátrico. Tudo meu era a primeira dieta que eu fiz para mim. E eu descobri que, infelizmente, a faculdade ela não estava preparada para ensinar o profissional a fazer dieta para paciente bariátrico. Foi quando eu sentei com uma professora minha e falei: professora, a senhora conhece a pirâmide do paciente bariátrico? Aí ela falou assim: não, nunca ouvi falar. Aí eu comprei o artigo dessa pirâmide, que ele era um artigo publicado lá fora, e ele não era aberto. Eu comprei esse artigo, lembro como se fosse hoje, $78. Comprei esse artigo e, através desse artigo, eu trilhei todas as minhas etapas da faculdade. E foi por esse artigo também que eu desenvolvi vários projetos e saí da faculdade com 102 pacientes bariátricos atendidos em todos os projetos que eu fiz na faculdade. E, graças a Deus, hoje, a faculdade tem na grade dela algo específico sobre cirurgia bariátrica. Tem uma aula só de cirurgia bariátrica, ensinando os alunos a trabalharem em cima da dieta direcionada para o paciente bariátrico. Então, assim, eu me orgulho muito de ter colaborado com isso. Inclusive, eu fui premiada, né? Eu tirei em primeiro lugar na premiação da faculdade em relação a um projeto inovador, e eu me orgulho muito porque, com isso, né, várias pessoas podem ser ajudadas hoje. A internet, ela é maravilhosa, mas ela pode ser uma bênção e também pode ser uma maldição se ela não for usada adequadamente a favor do paciente bariátrico. Virou tudo muito comércio hoje. Orleane, você está sumida da internet. Por que você está sumida da internet? Porque os meus pacientes ouvem a verdade. Eles ouvem, de fato, o que é cirurgia bariátrica e como ele vai viver depois da cirurgia bariátrica. Não é um mar de rosas. Não é prazeroso. É bom ser magro? Maravilhoso, mas você tem um preço para pagar. E esse preço para pagar exige disciplina, exige um custo e exige força de vontade, e existe uma tríade que ela não pode estar desassociada do paciente: nutrição, atividade física e terapia, psicologia. Então, essa tríade tem que estar perfeita com o paciente. Então, assim, não adianta eu só, como nutricionista, fazer a minha parte se esse paciente não buscar ajuda com um profissional da psicologia e fizer um exercício físico, entrar numa atividade física. Eu vou enxugar gelo, entendeu? Então, eu sou muito transparente com os meus pacientes. Por isso que eu, assim, fechei os meus cursos e falei: só vou dar curso agora ao vivo, mentoria ao vivo. Fecho com uma turma pequena e faço mentoria ao vivo para os alunos. Mas, assim, minhas mentorias são a verdade. Eu não engano ninguém. Toma essa pílulazinha aqui que você nunca mais vai precisar de nada. Não. Precisa de suplementação adequada de acordo com a necessidade nutricional de cada paciente. Entendeu? Entendi. Bem interessante tudo isso aí que você falou. E nessa tríade que você falou aí, isso daí, me corrija se estiver errado, serve, acho que para todo mundo aí que for fazer algum tratamento nutricional, né? Porque, exatamente, de repente, o cara está acostumado a ir lá no restaurante por quilo, pega aquele prato desse tamanho aqui, de altura, aí o cara vai fazer agora comer um pratinho raso. Então, ele tem que também preparar a cabeça dele para isso, né? Exatamente. E assim, o obeso é obeso para sempre. A obesidade não tem cura. Ela tem CID. Eu sei disso. Uma vez que tem CID, né? É bom que as pessoas saibam, uma vez que tem CID,
você será obeso o resto da vida. O que cabe a nós? Controlar a obesidade. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta que ajuda o paciente a controlar a obesidade dele, manter essa obesidade controlada. Ela não é mágica. Só que ela está sendo vendida hoje como assim, a salvação. Então, assim, eu pego pacientes, há pouco tempo, umas 2 semanas atrás, eu peguei uma paciente de 17 anos, essa paciente fez a cirurgia, ela não come nenhum tipo de legume, nenhum tipo de fruta e nenhum tipo de vegetal. Ela só come industrializado. Aí eu falei, você deveria ter vindo conversar comigo antes de ter feito a cirurgia. Você relatou isso para a nutricionista que te atendeu? Não. Então, o paciente, para conseguir o laudo, ele mente. Aí, quando ele faz a cirurgia, ele vê os problemas que estão... porque ela, no primeiro mês de cirurgia dela, ela estava ganhando peso. Por quê? Porque ela estava comendo alimentos industrializados, 0 açúcar, porém com índice altíssimo em gordura, que cada grama de gordura tem 9 calorias, então era extremamente calórico. E ela estava ultrapassando as calorias dela diária. E aí ela estacionou no peso e ganhou o peso em 30 dias. Eu falei assim, você até um caso que a gente pode chamar de quase assim, um caso de insucesso de cirurgia bariátrica, porque você só está comendo industrializado altera muito o valor energético do dia, e agora a gente tem que, mais por sua conta do que por minha conta. Isso daí que você está falando, eu às vezes assisto lá no Discovery um programa que eu gosto, que é o Quilos Mortais, acredito que você conheça também. E eu vejo lá muita gente assim, lá, aquele doutor lá, o Não, né, que é o nome dele, não lembro direito. Não dá. Então, ele pega e fala, você tem que, não é só esperar que a cirurgia resolve, você tem que mudar a forma que você come. Daí você vai ver lá o cara lá, é hambúrguer, é batatinha frita, é refrigerante. Como, por exemplo, teve alguns anos atrás uma pessoa no Brasil, que até foi entrevistada pelo Jô, já faz uns 25 anos que eu vi isso. Eu achava gozado o que ele falava lá. Ele é um rapaz que tinha emagrecido, né? Tinha feito, acho que foi um dos primeiros pacientes do Brasil aí que fez cirurgia bariátrica. Me lembro lá que o cara falava que comia tipo 10 pãozinhos na hora do café da manhã, 2, 3 frangos. Eu falava, coisa de doido, como é que uma pessoa pode comer tudo isso, né? Mas ele comia. Então Mas ele era operado ou ele era... Ele era operado, daí ele murchou. No programa do jogo, quando ele foi lá, ele estava, vamos dizer assim, esbelto, né? Uhum. Mas ele tinha pesado lá, tipo, 200, 250 quilos lá, e ele contando lá a vida dele, como é que era antes dele ter feito a cirurgia, mas também a questão da educação alimentar, né? Que ele não tinha, que era descontrole total. E às vezes a gente vê naquele programa lá o cara querendo fazer cirurgia, né? Mas não quer ter a educação alimentar correta, né? Quer ficar comendo aí coisas malucas. Aí não adianta nada, né? Não, nosso intestino, que eles estão ligados automaticamente ao nosso cérebro. Então, ele fica, o obeso, ele fica resistente a hormônios. Então, esses hormônios, GLP-1, grelina, PYY, entendeu? Leptina, são hormônios que avisam para o cérebro, eu estou satisfeito. Quando a pessoa perde a ligação desse hormônio para o cérebro avisar assim, estou satisfeito, ele come sem ter fome, então ele consegue comer. E o nosso estômago, ele tem uma capacidade de dilatar muito grande, né? Se você... O estômago de uma pessoa normal, esse estômago de um obeso de 240 quilos, ele deve ter uma capacidade aí de 4 quilos de comida. Então, assim, não é um absurdo o que ele come, porque cabe no estômago da pessoa isso tudo que ele come. Quando ele faz a cirurgia, ele diminui para 50 ml, 100 ml no máximo, esse estômago, 4 centímetros de estômago, então ele vai ter que se reeducar. Porém, ele vai ter que se reeducar com alimentos que vão nutri-lo. Porque se ele não nutre através de alimentos e não nutre através de suplementos, ele também corre o risco de ter doenças intestinais, como desbiose,
SIBO, que é a síndrome bacteriana, SIFO, que é a síndrome fúngica, né? Ele pode desenvolver SI, que é a síndrome do intestino irritável. Todas essas doenças, elas perpassam pelo nosso intestino. Então, assim, costumo dizer, o intestino, todo mundo fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Eu, particularmente, acho que ele é o nosso primeiro cérebro. Não sei se você já ouviu falar que quando o sujeito não vai ao banheiro, ele é um sujeito enfesado. É um sujeito que tem muitas fezes no intestino. Né? Você já ouviu falar desse termo? Isso é um dito popular que eu ouço bastante, enfesado. Mas daí foi legal você falar isso aí, porque eu acho que a esmagadora maioria da população não sabe que isso está relacionado a fezes. Sim. Além de estar relacionado a fezes, quando existe fezes parada no nosso intestino grosso, nós temos colo ascendente, colo transverso e colo descendente. Esse colo, esse lotado, vou falar no popular, lotado de cocô, ele está irrigando água de cocô para os órgãos. Então, esses órgãos, coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim, ele está sendo intoxicado por água suja. Então, quando o sujeito não bebe água e quando ele não vai ao banheiro, a gente fala que a pessoa está tomando água de cocô sem saber. E é por isso que precisa fazer a modulação intestinal. Quando eu falo muito da modulação intestinal, eu falo mesmo, as pessoas falam, nossa, você fala demais de modulação intestinal, porque isso me ajudou muito. Fazer modulação intestinal me ajudou muito. Quando eu fiz o curso foi na pandemia. É assim, libertador fazer a modulação. Quando a gente mata todas as bactérias, tanto patogênicas, que são as negativas, como as comensais, que são as positivas, e a gente reinocula essas bactérias, aí você entende o quanto que essas bactérias, que podem equivaler de 2 a 3 quilos no nosso organismo, são importantes para o nosso funcionamento, inclusive cerebral, para o funcionamento de energia, para o funcionamento de cardíaco, pulmonar, fígado, tudo melhora quando você modula o intestino. Hoje as pessoas, assim, infelizmente, né, mais uma vez, a área médica, ela, assim, entra muito na área da nutrição. E aí ela entrega uma folhinha para o paciente, faz isso aqui. Cara, o paciente não vai fazer. Ele não sabe fazer sozinho. Porque ele não sabe o que é alimento de alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico. Ele não sabe o que é alimento fibroso. Ele não sabe o que é alimentos com grãos. Ele não sabe que tomate é uma fruta, tomate não é um legume, nem um vegetal. Ele não sabe, o paciente não sabe isso. Você tem que dar mastigado para esse paciente. Quando eu faço a modulação intestinal, hoje até depois da nosso bate-papo aqui, eu tenho uma paciente de modulação para atender online. Eu mando tudo online, eu faço aulas online com a pessoa de 1 hora e meia, explicando primeiro por que ela está fazendo isso, então por qual a necessidade dela fazer isso. Então tudo é explicado detalhadamente para que este paciente se envolva no processo, aprenda o processo e ele pode fazer isso para o resto da vida. Ele tem um protocolo, ele é aprendido uma vez, pronto. Ele faz o resto da vida. Mas ele precisa aprender. Eu fico de 30 a 40 dias com o paciente, às vezes eu chego até 60 dias com o paciente. Mas é necessário que ele aprenda a fazer o processo direitinho para ele levar isso para o resto da vida dele. Não adianta eu entregar um papel para ele. Ele vai ler. Eu cometi esse erro no início. No início, até a médica que trabalha comigo, eu falei, faz a modulação intestinal. E assim, ela é uma médica muito conceituada, né? E mandei para ela. Aí eu falei assim, vê se você... Ela falou, Leane, não tem como eu fazer isso. Eu falei assim, então, vamos fazer do meu jeito. Aí eu fiz uma nova abordagem, fiz tudo direitinho, mas também já fiz de uma outra maneira. Apliquei para 90 alunos, não dá certo. Quando tem muita gente, poucas pessoas fazem. Mais da metade, eu diria que 10% da turma não fez. E isso me deixou um pouco decepcionada. Eu queria mesmo, até o rapaz que trabalhava no marketing comigo, ele falou, Leane, você deu o máximo de você nesse curso. Eu disse, eu sei, mas o resultado para mim, como profissional e como missão,
não foi satisfatório. Eu ganhei dinheiro, mas para mim isso não é o mais interessante. O mais interessante para mim é ver que as pessoas realmente mudaram o estilo de vida. E isso não aconteceu. E como não aconteceu, eu não retorno a fazer com esse tanto de pessoas. Eu vou fazer no máximo com 10 pessoas. E assim, eu fecho no mês hoje 5, 10 no máximo de modulação intestinal. No máximo. Às vezes eu prefiro até fechar só 5, para dar uma qualidade até melhor, porque eu dou plantão para essas pessoas nos 3 dias que ela vai fazer protocolo de injúria microbiana. Então, mas essa questão aí da modulação intestinal que você está falando, porque você falou, o médico só dá uma folhinha, tal, etc. E esses são os medicamentos aí que a gente já está acostumado a saber, né? Isso daí, quem é que faz esse diagnóstico para ir para esse tipo de caminho aí, modulação intestinal? É o nutricionista? Ou tem outro profissional envolvido nesse processo? O diagnóstico da doença, né, SIBO, SIFO, muitas vezes, é feito também pelo médico. O médico pode fazer esse diagnóstico. Ele pode, inclusive, prescrever medicações e prescrever fitoterápicos, mas ele não sabe fazer a dieta. Quem sabe fazer a dieta é o nutricionista. Em contrapartida, o nutricionista ele está apto a fazer o diagnóstico de todas essas doenças, disbiose, SIFO, SIBO, síndrome do intestino irritável. O médico também, aí já cabe ao médico, né, ele fazer Crohn, a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, é o médico que faz, né, diverticulite, ele vai fazer um exame de colonoscopia, mas a aptidão para fazer a dieta é do nutricionista. É o nutricionista que estuda as propriedades dos alimentos. O médico ele não conhece propriedades nutricionais de alimentos e nem as vitaminas adequadas para colocar no paciente de acordo com cada doença ou de acordo com cada grau, seja ela de desnutrição, seja ela de sobrepeso, obesidade ou morbidade. Ele não sabe, entendeu? Então, o nutricionista ele é apto para fazer isso. Entregar uma dieta. Dieta hoje, Francisco, você consegue até pegar até na internet. Eu costumo dizer que eu, hoje, como nutricionista, eu atendo mais pessoas doentes do que pessoas que querem emagrecer de fato. Quando ela chega para mim, ela já está num grau de uma doença avançada. Ela já desenvolveu desbiose, ela já desenvolveu SIFO, já desenvolveu SIBO, ela já tem um Crohn, ela já tem síndrome do intestino irritável, diverticulite, ela já tem uma doença autoimune, lúpus, ela já tem fibromialgia, e tudo isso está relacionado ao psique da pessoa, que é a parte psicológica, e a parte nutricional, que pode ser evitado se o paciente ele fizer a prevenção disso daí com os profissionais adequados. O problema é que nós temos hoje, né, o Brasil ele tem uma medicina curativa, ele não tem uma medicina preventiva. Se ele tivesse uma medicina preventiva, nós teríamos menos casos de pessoas doentes procurando hoje um nutricionista para tratar de doença. Entendi. Orleane, você, fora aí da tela, você um dia aí me comentou, se você tivesse todo o conhecimento que você tem hoje, você não faria cirurgia bariátrica. Gostaria que você comentasse o porquê dessa visão aí, e até para orientar também quem estiver pensando como sair da cirurgia bariátrica, ter um parâmetro maior aí de decisão aí. Sim. Vamos lá. Há alguns anos atrás eu dizia que eu faria novamente, tudo novamente. Hoje, com 53 anos, depois que eu comecei a estudar muito mais a fundo isso, eu não faria no meu caso. Por que eu não faria no meu caso a cirurgia bariátrica? Primeiro, eu tinha obesidade grau 2. Eu cheguei à obesidade mórbida porque eu comi para engordar 10 quilos para operar. O médico, ele vira para você e fala assim, ó, você está com grau 2 e o plano de saúde não vai liberar. Mas se você engordar 10 quilos, o plano de saúde libera. O que você vai fazer? Como obeso? Vou enfiar a cara na comida. Eu engordei 8 quilos em uma semana. Caramba! Eu comi muito.
Só que eu ainda não estava no peso de olha como eu fui negligente. Eu não está e eu paguei muito preço pela minha negligência. Olha como eu fui negligente. Eu não estava ainda no peso de obesidade mórbida, IMC de 40. Não estava. Hoje, com IMC de 35, você já opera, né? Eu não tinha nenhuma doença, eu não tinha hipertensão, eu não tinha gordura esteatose hepática, era gordura no fígado, eu não tinha diabetes, minha glicose era 89, eu não tinha nada, nenhuma doença. Eu tinha a doença da obesidade, entendeu? Eu tinha a doença da obesidade, engordei 10 quilos, então eu fui para 110, eu tinha 100, eu fui para 110. Só que quando fui pesar, eu falei bem assim, gente, tá faltando 2 quilos, o que eu vou fazer? Tá faltando 2 quilos, que eu tinha que estar com 112 quilos na época para operar. Eu coloquei relógios pesados no bolso para poder pesar, para dar os 102 quilos. Tamanha a minha falta de informação sobre a cirurgia. Tamanho o meu, o meu sonho de ser magra, talvez. Então, eu fui negligente. Agora, você pergunta a mim, com 100 quilos, Orleane, você conseguiria chegar ao peso que você tem hoje? Se eu tivesse muita determinação e muita informação, como as informações que eu tenho hoje, e o que eu faço hoje para me manter nesse peso, porque se eu tirar o pé do acelerador, do freio, eu volto a engordar. Eu fiz uma viagem com meu esposo agora de 23 quilos, eu engordei 4 quilos na viagem. Só que quando eu cheguei, eu já coloquei o pé no freio, voltei para a minha vida normal e falta perder 1 quilo ainda. Entendeu? Então, assim, dieta para o resto da vida. Então, se eu tivesse essa consciência de que, como obesa, eu teria que viver de dieta o resto da vida, exercício físico e terapia em dia, com 100 quilos, eu não precisaria fazer cirurgia bariátrica, porque eu não tinha doença nenhuma. Agora chega aquele paciente que ele está acima do peso, ele é hipertenso, ele tem risco de trombose, ele tem esteatose hepática, ele está com problema de coluna, ele é uma bomba relógio. A gente costuma dizer que ele é uma bomba relógio. Esse paciente, ele pode dormir e não acordar. Aí esse paciente precisa realmente estar indicado para fazer cirurgia bariátrica. Agora, no meu caso, não, eu não era uma indicação. Eu nunca tinha feito uma dieta de fato, de verdade, até o fim. Nunca tinha feito. Eu sempre tomava remédio para emagrecer. Eu não levava dieta a sério. Eu não comia verdura. Eu não comia legume. Eu não comia fruta. Eu era uma pessoa totalmente indisciplinada. A disciplina que eu tenho hoje eu adquiri com a cirurgia bariátrica. E eu poderia ter adquirido essa disciplina sem a cirurgia bariátrica. Bastava-me o quê? Muita informação, que eu não tinha. Infelizmente, eu não tinha. Então, assim, quando eu te digo que eu não faria hoje, eu não faria por isso. Porque hoje eu tenho conhecimento, hoje eu sei que é possível emagrecer. Eu sigo uma menina, ela foi minha aluna no grupo Emagrecer Corpo e Mente. Ela já emagreceu 35 quilos. Eu falo com ela, cara, você tem uma missão. E ela chegou para mim e perguntou, Orleane, eu queria fazer a cirurgia bariátrica, o que você acha? Primeira coisa que eu perguntei para ela, quais doenças você tem? Nenhuma. Eu falei, você só tem obesidade? Que é uma doença? Tudo bem, é uma doença? Ela, só. Então, toma vergonha na cara, vai procurar uma nutricionista, vai procurar um personal e vai procurar uma psicóloga e vai fazer. Ela já emagreceu 35 quilos. Então, ela é um exemplo para mim de que é possível emagrecer. Muito, quando a pessoa tem um foco, a determinação e saber que vai lutar contra a obesidade o resto da vida. E ela emagreceu sem medicação, emagreceu com força de vontade, com acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico e com personal. Uns 3 profissionais pegaram ela e começaram a fazer um trabalho muito bom com ela, e eu todo dia, quando eu a vejo nos stories, eu mando uma palavra de incentivo para ela, e assim, é possível sim, quando você tem apoio, quando você tem vontade, força de vontade, e se você não tem doença nenhuma associada, é possível emagrecer sim, isso já está comprovado já. Orleane, queria te perguntar uma coisa.
Eu queria só que você ratificasse, na verdade, ou pegasse e falasse, se der besteira, te falaram errado. Eu sou obeso, só que eu tenho um detalhe, eu não sou comilão. Então eu não fico aí toda hora comendo chocolate, bolacha, tal, etc. É o contrário. Hoje, por exemplo, exatamente no dia de hoje que estamos gravando, eu não almocei ainda. Nós já estamos aqui já na noite, no início da noite. Então, uma vez eu fui num médico aí, eu não lembro exatamente aí o que ele era, endócrino, acho que ele era. Ele falou, ó, o teu erro é justamente esse, que você come totalmente errado. Isso realmente é um fator também de pessoas engordarem? Sim, sim, porque vamos supor, mesmo que você tenha ficado o dia inteiro sem comer, quando você for comer, se você comer uma grande quantidade à noite, nós estamos aqui à noite já, né? Você vai lá para umas 8, 9 horas da noite, vai lá e come uma quantidade enorme de carboidrato e pouca proteína, que não vai te causar saciedade, e você extrapola e o seu prato dá aí, vamos supor que você coma um hambúrguer bem caprichado e ele dá mais ou menos quase 2.000 calorias junto com batata frita, refrigerante, todos os acompanhamentos. Mas você tomou café da manhã, você já extrapolou o seu gasto energético diário. Não sei qual que é o seu gasto energético diário, mas se ele for de 1.800 calorias, você tem que comer menos de 1.800 calorias para você emagrecer. Então, se você extrapola isso todos os dias, essas 1.800 calorias, as pessoas falam, para de contar caloria. Não é que para de contar caloria. Quando a gente vai fazer uma dieta, é necessário que você coloque a caloria de acordo com o emagrecimento do paciente. Afinal de contas, são as calorias que vão contar se ele vai emagrecer ou não. Mas é porque muita gente ficava obcecada em ficar olhando caloria. Aí ela ia e trocava assim, eu posso comer 1.500 calorias por dia. Aí via numa barrinha de chocolate assim, 250 calorias, vou comer essa barrinha de chocolate, 250 calorias. E aí ela comia, aumentava o percentual de gordura, ficava desnutrida e comia errado. Mesmo assim, ela conseguia emagrecer, mas o percentual de gordura dela ficava lá em cima. Então, a gente bate muito nessa tecla de comer saudável. Eu sou muito a favor para pessoas que não fizeram cirurgia bariátrica do jejum. Eu sou muito a favor do jejum intermitente, da dieta low carb, da dieta cetogênica, mediterrânea. Todas as dietas só vai se encaixar para o indivíduo. Qual é o indivíduo e a rotina desse indivíduo, entendeu? E aí explicar para ele como ele deve comer nesse período e qual a quantidade e o que comer nesse período. Porque às vezes você está comendo assim, algo que você acha que não tem muita caloria, que não vai extrapolar, e é só uma refeição ou 2 por dia, mas você consegue extrapolar 1.500 calorias, 2.000 calorias com 2 refeições por dia tranquilo. Consegue tranquilo. Independente assim, do que você for fazer. Até o paciente bariátrico ele consegue fazer isso, beliscando, fazendo beliscos durante o dia, né? O caso dessa paciente que eu falei, que foi consultar comigo, quando fui fazer o recordatório dela, estava dando quase 2.000 calorias, uma paciente que tinha 30 dias de operado, de alimentos industrializados, que ela conseguia comer. 30 dias de cirurgia. Eu falei, nossa, você não pode comer dessa forma. O percentual de gordura dela estava altíssimo de industrializados, entendeu? Aí consegue. Se você comer errado, você consegue continuar, inclusive ganhando peso. Você pode até manter seu peso, mas você vai continuar ganhando peso e adquirir doenças, porque sua célula está malnutrida. Ela não está recebendo os nutrientes adequados para o seu organismo. Se ela está malnutrida, você pode adquirir doenças no seu organismo. Você pode deixar de dar nutriente para as suas células. Deixando de dar nutriente necessário para as suas células, você vai ser um obeso desnutrido progressivamente. Então, tem que tratar. Eliane, nós estamos se preparando aqui para terminar o programa, só que eu queria te fazer uma pergunta final aqui para você pudesse orientar. Que conselho você dá para alguém que é obeso hoje? O que ele deve fazer? E que está com esse trauma aí na cabeça de obesidade. Como eu falei lá atrás, a obesidade é uma doença, ela não tem cura,
Então, você tem que tratar como uma doença. A pessoa, quando tem gastrite, ela trata como uma doença. Quando ela tem câncer, ela trata como uma doença. Quando ela tem esofagite, ela trata como uma doença. A obesidade tem que ser tratada como uma doença. Então, como uma doença, você precisa dos profissionais capacitados para tratar essa doença. Ela pode ser uma doença que veio do psicológico, do que essa pessoa talvez passou ao longo da vida dela e ela se tornou uma pessoa que come muito para esconder emoções. Ela pode ser um fator genético, ela pode ser um fator epigenético. Epigenético que a gente diz é o seguinte: o meio em que a pessoa foi criada, aquele meio que criou a pessoa. A minha mãe, ela tinha o hábito de demonstrar amor através da comida. Então, tudo na casa da minha mãe é em grande quantidade, tem muita comida envolvida. Então, todos os irmãos são obesos, todos os meus irmãos são obesos, um já fez cirurgia bariátrica e o outro vai fazer agora. Mas esse que vai fazer agora, ele está com risco de trombose, ele tem esteatose hepática, risco cardíaco, ele tem gordura no fígado, esteatose hepática, eu falei que é gordura no fígado, ele tem gastrite, ele tem esofagite, está todo bombardeado, então ele tem que fazer mesmo. Por quê? Ele deixou que a obesidade perpetuasse por muitos anos no organismo dele, só fazendo paliativos. Na hora que explodiu as doenças, elas vieram todas de uma vez. Então, quem tem sobrepeso e obesidade tem que tratar. Se você não quer chegar ao ponto de fazer a cirurgia bariátrica, que é assim a última alternativa, você precisa procurar um profissional da área de nutrição para você explicar o seu problema, um profissional da área de psicologia, para você ver se o seu problema não está relacionado com a sua mente, e da área de exercício físico, porque a tríade funciona perfeitamente. Não adianta fugir disso. O obeso, o meu irmão fugiu disso por muitos anos. Há muitos anos eu falo com ele, enquanto você ainda não tem nenhuma doença, não é diabético, não é hipertenso, não tem esteatose hepática, procura um tratamento, faz uma dieta. Só que ele fazia aquelas coisas assim, uma semana sem isso, e eu vou ficar magro. Aí emagrecia 8 quilos, achava que estava bom. Não, eu sempre falava para ele, vai chegar uma hora que tudo vai vir de uma vez, você vai ser uma bomba relógio e vai ter que fazer cirurgia bariátrica. E essa hora chegou. Ele foi avisado? Foi. Só que ele não quis ouvir, entendeu? Então, assim, quando você está só obeso, sem doença associada, ou mesmo que você tenha uma esteatose hepática ou uma diabetes tipo 2, que é tratável com dieta e exercício físico, você consegue retroceder, procura um profissional para poder fazer, tenha força de vontade, disciplina, porque se você não tiver isso, enquanto você não fez a cirurgia, você vai ter que ter depois. Não tem para onde fugir. Se não fizer antes, vai ter que aprender a fazer depois. Só que fazer depois é bem mais dolorido, muito mais dolorido, porque você aprende tendo muitas crises de identidade, muitas crises de dumping, às vezes envolve hipoglicemia reativa, e aí tem muita gente que chega para mim e fala, eu não sabia que ia ser assim, porque não foi orientado antes. Não foi orientado antes como era a cirurgia bariátrica. Não teve uma chance de fazer antes. Vários pacientes já foram no meu consultório com obesidade grau 1, querendo engordar para fazer cirurgia bariátrica, e a gente conseguiu conversando, eu indicando para terapia, indicando para fazer exercício físico, conseguimos que essa paciente chegasse no sobrepeso e hoje ela é eutrófica, peso normal. Então, assim, basta com que o paciente queira. Não adianta, por exemplo, meu irmão, ele não quis. Em cima de todas as orientações que eu dei para ele não quis, ele nunca foi nem consultar comigo. Ele não quis. Então, se ele não quer, eu não posso obrigar a fazer. É o paciente que tem que querer, está na mão dele, é a vida dele que está em jogo. É ele que tem que se amar, é ele que tem que procurar ter qualidade de vida. Eu costumo fazer uma pergunta para o meu paciente no consultório, quando ele está com sobrepeso ou obesidade, que ele vem para emagrecer. Eu falei, se tocar o alarme agora, nós estamos no 10º andar, você tem que descer correndo 10 andares de escada. Você está preparado? Aí ele olha para mim,
não estou condicionado. Eu falei, se você tem filho? Tenho. Se a sua casa pegar fogo, você consegue pegar seu filho e sair correndo junto com a sua esposa para salvar a vida do seu filho? Aí ele para e pensa, se você está na esquina, você sabe que seu filho está dentro da casa junto com a sua mulher, você está vendo que a casa está pegando fogo. Você consegue correr até a sua casa e pegar seu filho e sua esposa no colo e salvar a vida dos seus filhos, e do seu filho e da sua esposa antes do bombeiro chegar? Aí a pessoa, não. Pois é. Então você não está condicionado para salvar a vida de outras pessoas, que dirá a sua vida. Está na hora de você começar primeiro a cuidar de você, para ter capacidade de cuidar de quem está sob a sua responsabilidade, porque sua esposa e seu filho estão sob sua responsabilidade, e o mesmo para a mulher. Os seus filhos estão sob a sua responsabilidade. Se você não tiver capacidade ou então quando cuida dos pais, dos seus pais, se você não tiver força, se você não tiver condicionamento físico para cuidar deles, como é que vai fazer? Entendeu? Então é um alerta para que você cuide da sua saúde, como obesidade, sobrepeso ou obesidade de grau 2, para que você possa ser útil. Nós estamos aqui para servir, para sermos úteis ao ser humano. Como que eu posso cuidar hoje de uma pessoa de 94 anos acamada? Eu tenho cuidadora. De uma pessoa de 95 anos, do meu marido que tem 70 anos, dá conta de toda a administração de uma casa, de toda a contabilidade de uma casa, ser profissional na área de nutrição, se eu não estiver com o meu corpo e a minha mente condicionados. Eu preciso estar com o meu corpo e com a minha mente condicionados para que eu tenha saúde para servir, para ser útil. Então, a pergunta básica é, em que eu sou útil? Qual é a minha utilidade nessa vida? Como obeso, a que eu sirvo? E aí buscar a resposta de como você vai ser útil na condição física que você está hoje. Gostei desse argumento que você colocou aí. É uma pergunta, na verdade, no que eu sou útil na vida. Eu vou escrever um artigo disso no LinkedIn, que eu gostei disso daí. Bom, Orleane, nós estamos chegando ao fim aqui desse programa. Agradeço muito aí todos os esclarecimentos que você deu. Tenho certeza aí que quem nos ver aqui vai ficar impactado aí com esse esclarecimento aí que você deu aí, principalmente sobre cirurgia, outras formas de se cuidar, a evolução que teve também de quando você fez até hoje. Agradeço muito aí sua participação aqui. Eu, em algum momento no futuro aí, que seja breve aí, eu gostaria de continuar esse papo aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui. E para quem nos assiste aí, até o próximo programa. Eu agradeço muito. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. A hora que você quiser bater outro papo, só me chamar que eu venho. Então tá bom. Tchau aí para vocês. Tchau.